Oi, galera, bom dia, bom dia. Eu estou aqui aguardando todo mundo entrar para começar a nossa live. Bom dia, Danilo, meu amigo. Bom dia, Cida. Bom dia, Sandra, Jane, Lane, Cris. Olá, Soraya, Fabi, Ellen. Tudo bom, gente? Amandinha, bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô dando tempinho, nós vamos ter uma live hoje que fala da aula do reforço espiritual. Então, para quem é aluno do reforço, por favor, se conecte com a nossa aula. Muito bom dia, gente. Para aqueles que sabem de cor a oração da invocação à luz, por favor, comecem a orar. Peçam aos seus anjos da guarda para que estejam aqui. Para quem não for aluno, essa é uma live, eu vou explicar daqui a pouquinho, vou dar alguns minutinhos para explicar, chamar uma pessoa para participar da nossa live. Então fica ligado, e venha receber amor. Deixa eu ver quem vai participar mais aqui. Deixa eu ver aqui. Adicionar mais uma pessoa para participar da nossa aula. Oi. Bom dia, Bom dia, Vivi, tudo bem? tudo? Vocês estão me ouvindo? Bem? Por favor, mandem um joinha se estão ouvindo a Viviane. E Bom dia, Viviane, Soraya, Ana Lúcia. Sara, tá ouvindo bem? Avisa aí, amiga. Ótimo. quando eu falo, Viviane, será que tá causando eco aí? Não? Talvez, deixa eu abaixar aqui. Pra mim tá ok. Tem que ver se o pessoal tá, se pro pessoal tá beleza. Acho que sim. Acho que sim. É? Sim. Maravilha. Ótimo. Oiê! Oi. Pessoal, tá entrando. Eu vou deixar bater aí uns 30, ver se chega aí aos 30 as pessoas que estão entrando, ok? Acorda, gente. Bom dia na fazendinha já. Chama o tio, a tia, a vizinha. Chama todo mundo, chama eles que eles vêm. E ó, Gente, a cara tem alguém dessa falando que tá luz. ouvindo pouco, mas Pouco o quê? o som. Suênia! Nossa, gente, a Suênia. A Suênia trabalhou comigo, né, na empresa Big Brains. Su, gratidão pela presença. Veio de curiosa, fica aqui, vai ser muito bom. Marissa, Gratidão pela presença. Jennifer também, muito bem, alunos antigos do reforço. Então, qual é a grande vantagem, né, de a gente estar na internet? Porque pessoas que já não conseguem ir mais às nossas aulas presenciais podem ter acesso a essa aula, né? Chegamos a 30, Vivi, posso começar? Pau na maquininha. Beleza, pessoal, para quem não me conhece, porque tem gente, né, nova, eu sou o Marcelo, sou coordenador do Reforço Espiritual. Reforço Espiritual é uma aula que acontece todos os sábados já há 7 anos, como doação, como amor, na Casa Espiritualista Dr. Goldenberg Força de São Germano. E eu conto com uma equipe fantástica de facilitadores, amigos do meu coração, que são incríveis. Esse projeto não seria possível se eu não tivesse essas pessoas ao meu lado. E hoje eu tenho a Viviane, que está aqui representando todos eles. A gente ainda conta com a Sara, com a Mariane, com a Camila, com a Amanda, com o Diego. E faltou alguém. Ah, e você, né, Vicky? Não, nós dois, no caso. É, Nós dois. nós dois, exato. E qual é o objetivo da aula do reforço espiritual? O objetivo da aula do reforço é mudar o nosso pensamento de negativo para positivo, né? O reforço espiritual funciona assim: cada semana nós falamos um tema para despertar a reforma interior, despertar a mudança em nossa vida, né? Ela começa para florescer a cada participante que está ali no encontro um autoconhecimento. Então, uma aula de autoconhecimento que tem esse intuito de crescer e nascer novamente uma nova concepção e uma nova percepção.
né? E aí, como nós estamos nesse período aí de quarentena, nós queremos que o nosso progresso continue, que a nossa mudança interior, que a nossa reforma continue. Então, nós decidimos começar a fazer as aulas via Instagram, que é o Instagram do Reforço, que é Encontro Espiritual, para que mais pessoas possam florescer, despertar essa mudança interior, certo? Hoje nós vamos falar sobre fazer uma revisão dos 6 temas já ditos em sala de aula. Então, é comum do nosso calendário, nós temos 18 temas diferentes. E aí, durante esse processo, nós vamos o quê? Buscar a nossa cura pessoal. É esse o intuito do reforço. Mudar esse pensamento negativo, mudar algumas coisas que acontecem na nossa vida. Eu sempre falo no início do reforço. Às vezes fazemos as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E, na verdade, a mudança começa por nós, né? Começa de dentro para fora. Então, nós vamos revisar hoje os 6 primeiros temas do reforço espiritual, que querem o quê? Buscar a nossa cura pessoal. E quer falar quais são os temas, Vi? Só para. Sim, então vamos à lista. Nós começamos pela positividade, aí passamos a aceitar perfeitamente como somos. Depois vem uma parte importante da nossa vida que é o perdão. Logo em seguida vem o medo, que é uma aula que exemplifica o medo. E para atravessar essa fase, a gente conta com amigos, os nossos anjos de guarda, nossos angelicais, toda a esfera angelical. E a sexta aula, que foi o último sábado, como prosperar. Prosperidade e abundância. Certo, e para a gente começar, nada mais justo, nada mais fiel do que começar com positividade, né? Pessoal, tudo que nós fazemos, sentimos e experimentamos vem da nossa energia mental. Tudo, absolutamente tudo. A nossa energia mental é responsável pelo nosso bem-estar e o nosso sucesso. Portanto, o que eu quero dizer é que pensar positivo é o canal que vai nos ajudar a renascer a nossa autoconfiança. Ser autoconfiante é pensar positivo. Nesta aula do reforço, nós chegamos à conclusão que pensar negativo, vibrar negativo nos adoece. Porque a gente começa a emitir para o nosso corpo o pedido de neurotransmissores que vão, na verdade, agir de forma diferente do que poderia. Ou seja, quando nós estamos tristes, nós produzimos hormônios e substâncias que podem facilitar a nossa enfermidade. E pensar positivo, ao contrário, de acordo com a neurociência, pensar positivo gera, sim, neurotransmissores que vão ajudar na saúde, bem-estar e, claro, na energia vital. Nessa aula, que foi a primeira aula do reforço espiritual, nós falamos que, através dos conhecimentos da neurociência, que o nosso cérebro, ele retira a negatividade, ele só enxerga, ele só analisa o que é positivo, certo, Vi? Certo. Então, assim, tudo que é positivo, ele consegue identificar. O que é negativo, ele exclui. E aí que está a questão. Como, Marcelo, eu vou pensar positivo em tempos de reclusão? Já me perguntaram isso. E aí, pessoal, que está o nosso ponto. A pergunta deveria ser: como eu, em casa, posso aproveitar positivamente o meu tempo? É aí que começa a estrutura do pensamento negativo. É pensar em como eu vou aproveitar o tempo que devo ficar em casa. Todas as vezes que a gente pensa numa frase ou diz uma frase negativa, e eu vou dar um exemplo. Eu não quero trabalhar longe de casa. O que vai acontecer com o cérebro, Viviane? Ele vai fazer o que aí? Eu quero trabalhar longe de casa. Exato, ele retira a palavra não, ele risca a palavra não e só vê o que eu quero trabalhar. Então, o que vai acontecer? Você vai pedir para o universo, você está vibrando, e as pessoas que estão te escutando, os empregadores, o cérebro deles, porque é padrão,
vai registrar que você quer trabalhar longe da tua casa. Então, o correto é solicitar: eu quero trabalhar perto de casa. Eu quero uma namorada compreensiva. Eu quero um namorado amoroso. Eu quero um carro que esteja dentro das minhas possibilidades financeiras. Então, é falar no positivo. Toda vez que você fala no positivo, o cérebro do outro entende claramente o que você quer dizer. E aí você começa a fazer uma mudança, né? Você começa a ser assertivo. Você começa a dizer aquilo que você quer. Nós temos que mudar na PNL, nós falamos muito, mudar a maneira, o mindset, a maneira como se diz. Você tem que falar aquilo que você quer e aquilo tem que ser positivo. E aí alguns me perguntam, Marcelo, às vezes eu penso negativo. O que eu faço com o pensamento negativo? Então, mais uma técnica. A gente ensinou uma técnica na aula, eu espero que os alunos lembrem, né? Que assim, quando você tiver um pensamento negativo, por exemplo, você saiu em cima da hora para chegar numa entrevista de emprego. E aí as pessoas costumam pensar, vou chegar atrasado. Ai, meu Deus, vou chegar atrasado. Quando acontecer esse pensamento, imagine, eu vou fechar os olhos um pouquinho, só para vocês verem como eu faço. Eu imagino um X branco na minha mente, esse X entra na minha mente, expande, deixa tudo branco, e eu escrevo assim, eu anulo esse pensamento. Claro que você pode falar, eu anulo esse pensamento, verbalizar também, eu anulo esse pensamento. Eu, como sou das antigas, e alguns vão me entender, eu imagino uma máquina de datilografia, sabe? Máquina de escrever, dizendo, eu anulo esse pensamento, não ri. E em seguida eu coloco um pensamento positivo. E esse pensamento positivo pode ser um pensamento de chegar no horário, chegar bem, ou uma lembrança muito positiva que eu tenho na minha vida. Então, por exemplo, eu adoro tomar sorvete de menta com chocolate. Então, a sensação gostosa de tomar esse sorvete eu ponho na minha mente na hora. Então, eu começo a vibrar positivo, certo? Certo. Bom, e aí, quando eu começo a pensar mais positivo, eu começo a me olhar de uma forma melhor, a me olhar de uma forma diferente. E como é que isso acontece, Vivi? Eu acho que a primeira coisa que a gente faz, assim que consegue ser mais positivo na vida, né? Começar a ser assertivo, falar as coisas que queremos, que é essencial. Precisamos querer nos olhar como nós somos, como verdadeiramente somos. Aceitar que somos verdadeiros. Aceitar que tudo que a gente conseguiu até agora é legítimo. Nós temos talentos. Nós temos infinitas possibilidades de melhorar os nossos talentos e adquirir novos talentos. Vocês já pararam para pensar a quantidade de possibilidades como indivíduo, ser humano, nós temos para sempre se melhorar? A gente falar em mutação, nós somos mutantes. A gente está sempre passando por uma mutação, né? E aí, nesse caminho, é uma coisa que a gente deixou muito claro na aula, a gente precisa entender que aceitar é diferente de se conformar. Você aceita aquele momento que você está vivendo porque aquela é a sua realidade. Lutar contra aquilo vai te trazer muito mais dor do que aceitar aquilo e falar assim, olha, ótimo, aqui onde eu estou, tá bom, mas eu quero melhorar. Eu vou melhorar. Onde eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Aceitar é também entender que talvez o momento que você se encontra ainda é pouco para aquilo que você almeja. E tudo bem, desde que você passe a caminhar para onde você vai. Esses últimos tempos, e principalmente agora, para onde a gente está, né, nesse momento de reclusão, a gente pode começar a pensar também em como a nossa vida e a nossa essência é afetada pelo externo. Quem é a assembleia de vozes que eu ouço para eleger o que eu sou? De alguma forma, a gente sempre procura no externo
uma aprovação do que nós somos. Exato. Geralmente essa procura, ela está ligada com coisas que estão fora da nossa realidade, da nossa concretude. Eleger nossas assembleias de vozes é você escolher pessoas, momentos da sua vida, livros, músicas, que vão fazer com que você olhe com você, para você, com verdade, com beleza, com amor, e refletir. É uma interferência que vai fazer com que você reflita sobre a sua essência. Jamais que você tenha que se espelhar aquilo ali porque ali é uma verdade. Sim, muito bem. É Aceitar a condução da vida é isso. lindo, Vi. Você sabe que uma coisa que a gente comentou em aula, que eu me recordei com as suas palavras, é que a maneira como nós encaramos a nossa vida determina muito a percepção que os outros vão ter de nós e até mesmo a percepção que nós começamos a criar sobre nós mesmos. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, muitas pessoas lá, imagina, tem medo, tem algum medo, seja ele qual for, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre medo. E aí a pessoa, como ela tem medo, ela começa a ser mais agressiva, né? Então ela tem medo de alguma coisa, ela é agressiva. Então ela chega num lugar e ela tem medo, por exemplo, de falar em público. Então ela chega ranzinza, chega agressiva, chega machucando as pessoas. Quando ela chega dessa forma, nós não vamos pensar, quem está observando a situação, que ela está insegura. Nós vamos ver que ela é rude, que ela transmite raiva. E é essa imagem que ela vai deixar pra gente. E o que vai acontecer? As pessoas que estão ali ao redor vão começar a se afastar. E aí esta pessoa que está insegura, com medo, vai começar a achar que ela é isolada, que ninguém gosta dela, que ela tem algum problema. E aí ela vai criar uma imagem que, na verdade, não é a essência dela, que ela só está com medo. Outra coisa que acontecia muito na nossa infância, sabe aquelas pessoas que zoavam muito os outros? Né? Você chegava na sala de aula, isso aconteceu, gente, né? Chegava na sala de aula e era zoado. E aí você percebia que aquela pessoa que estava te zoando também tinha características que as crianças poderiam zoar, só que ela começa primeiro para não ser zoada. E o que ela traz? O que ela deixou na marca da vida de várias pessoas? Que ela é insensível. E, na verdade, ela só estava também com medo, com receio de alguma coisa. Então, a maneira como você leva a sua vida determina a percepção que os outros vão ter sobre você. Então, como a Viviane falou, é hora de mudar, é hora de se perceber, perceber que você pode ser uma pessoa melhor. Certo? É isso, Vi? É isso, exatamente isso. E aí a gente tem vários caminhos, né? Às vezes a gente se coloca também numa situação e, de certa forma, a gente sente que aquela situação ali está nos ferindo, né? E a gente descobre que a gente está traindo a nossa própria essência, aquilo que a gente realmente é. A gente vai levando a vida de uma forma onde a gente vira uma máquina das coisas que acontecem, e não o operador das coisas que acontecem. Nós determinamos a nossa vida. Lindo isso. Vamos operar a nossa vida, conduzir a nossa vida com propriedade. Que foi o exemplo que o Marcelo usa, eu acho incrível, porque assim, dentro da escola, na época de adolescente, a gente tem sempre aquele que vai ser alvo de alguma coisa da pessoa que está usando ele como alvo por uma insegurança afim, mas aquela pessoa se deixou ser atacada, ele deixou operarem a vida dele, ele escolheu isso. E aí, em determinado momento, quando você tem essa consciência, você precisa ter um ato para si. Qual é esse ato, Mar? Perdoar. Pois é. Depois que a gente começou a positivamente, começou a se aceitar, nós temos que fazer uso de uma das ferramentas mais lindas, e libertadoras que existem, que é o perdão. Na aula de perdão, nós falamos de perdonare. O que é perdonare? É você dar
de graça, dar por completo, né? É você utilizar um ato de salvação da sua alma. E você perdoar é retirar de você pesos, amarras do passado, como a Vivi falou do caso, e para poder seguir e continuar. Lembrando que a gente falou na aula, né, Vivi? Perdoar é diferente de esquecer. O que que é perdoar? E nós vimos, lembrando que isso é uma revisão, pessoal. O que que é perdoar? Perdoar é lembrar sem dor de algo que nos aconteceu e instantaneamente se sentir livre e leve. Então, se alguém me fez algo e eu perdoei, eu vou tirar essa amarra, esse peso das costas. Agora, eu posso lembrar do que aconteceu. Quando eu olhar para a pessoa e lembrar e ficar sem dor, eu sei que eu perdoei. Agora, eu tenho o livre-arbítrio de querer me afastar dessa pessoa, porque a gente tem que respeitar cada ser humano com seu nível evolutivo, com sua forma de ser, de buscar, de aprender. Então, eu perdoo a pessoa, eu lembro do assunto sem dor e opto por me afastar para que evite que essa dor se repita ou evite um novo processo de abuso, enfim, né? Isso é perdoar. E mais do que isso, que a gente comentou muito na aula, aprender a perdoar a nós mesmos, né? Que nos colocamos, como a Vivi falou, numa situação, que nos permitimos uma situação acontecer em nossas vidas. E o Chico Xavier já dizia, o auto-perdão é uma das virtudes mais desafiantes de se colocar em prática. Porém, quanto antes você começar a se perdoar e a perdoar o outro, mais benefícios você terá para a sua vida. Você vai conseguir sair do momento onde você está e crescer. Isso é muito importante, né? Na aula, a gente aprendeu algumas técnicas e uma dessas técnicas foi o Ho Oponopono. Quando nós dizemos, eu vou ler aqui para seguir certinho, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Essas palavras vibram com uma intensidade tão grande em nossas vidas que podem proporcionar tanto amor ao nosso redor, tanta alegria, que nos deixam alertas e com mais compaixão. O que você acha disso, Vi? Fala aí. Então, bom, eu sou da equipe há 5 anos. Meu primeiro ano foi como aluna, né? Então, há 5 anos eu passo por essa aula e cada vez que eu passo por essa aula é um forte aprendizado. E na última aula surgiu um questionamento em mim e eu compartilhei com todos, que é assim, quem eu penso que eu sou, em qual patamar eu me coloco para castigar o outro, porque o perdão, ele tem muito a ver com isso. Quando a gente não se perdoa, a gente está se autoflagelando. É um autoflagelo. Quando a gente não perdoa o outro, a ação do outro, de alguma forma, a gente está se colocando num lugar acima, de juiz, determinando um castigo àquela pessoa. Se a gente for analisar a gente como humanidade, e esse é o momento da gente fazer isso profundamente, somos todos iguais em formas humanas. Hoje, eu tenho dentro de mim virtudes muito mais fortalecidas do que eu tinha 10 anos atrás. E hoje tem alguém ao meu lado com as mesmas misérias que eu tinha e eu posso ajudá-la a chegar nessas virtudes porque eu passei por ali. Então, olhar para alguém na minha frente que tenha feito algo que me feriu, a primeira lembrança é que, assim, eu permito que isso aconteça. Em algum grau, eu permito que isso entre. A partir daí, é realmente olhar a situação com amor, benevolência e entender que o outro é como você e se você saiu dali, você pode ser uma ponte para que ele saia. E tudo bem se você escolher
sair dali sem ser essa ponte. O perdão é Mas algo que tem um precisamos, tempo pessoal, cada um tem o seu. E a gente tem que exatamente, aceitar esse processo. Agora, o que a gente precisa iniciar é olhar, como você falou, com amor. com amor e lembrar que com a mesma força que eu julgo, eu serei julgado. Então, quanto mais eu conseguir olhar o outro com amor, primeiro, é o tirador de mim, né? A dor, ela é uma energia e ela vai se acumulando no nosso corpo. Um dia chegaremos na aula de psicossomática, gente. Fiquem aqui. Talvez a próxima, Maravilhosa. só para ela, né? Eu ouvi, E só para falar um verbo de ligação e a gente entender, é que assim, para perdoar, precisa ter muita coragem. Eu creio que o início do perdão começa com a nossa coragem. E ter coragem precisa enfrentar uma outra coisa, que foi. do eu escrevi aqui, eu achei bem interessante assim, do outro lado da coragem existe o medo. Hum, Lindo. E o medo, ele é uma emoção básica nossa. Gente, todo mundo nasce com essa emoção. O medo, ele tá ali. Só que ele tá ali com uma função muito específica. Para quem ainda não assistiu Divertidamente, assista. É muito legal, vai fazer você sorrir. É um momento de você entender muitas coisas, vai te ajudar nesse momento e vai fazer você entender um pouco como a gente funciona. São emoções básicas. O filme é maravilhoso. Isso é uma emoção básica. Ele, na nossa raiz, ele tem vamos dizer assim, a função de um sinal amarelo. Ele é um alerta. Ele está ali para fazer com que você reflita se você continua, se você para ou se você troca o caminho. Ele é um alerta. Só que conforme a gente vai crescendo, por algum motivo, a gente deixa ele virar uma corrente. Então ele acaba nos paralisando em vários momentos da nossa vida. A gente fica estagnado, né? O medo, ele é uma coisa positiva. Nós precisamos dele. Precisamos que ele seja a nossa bússola para a gente parar e refletir. Exatamente. É um pisca-alerta. Foi perfeito isso, Mar. Um pisca-alerta. Olha, e aí é onde você para, respira e avalia. Passamos e ainda passaremos muitos momentos da nossa vida que o medo congela a gente. E aí a gente vai lá e quebra esse congelamento, Exato. passa a repetir novamente. A gente está vivendo um momento agora dessa quarentena e mundial, né? Porque está assolando mundialmente, que a gente vai sentir essa emoção mais vezes no dia, mais vezes na semana. Precisamos tomar cuidado. A vocês todos que estão aqui, lembre que a partir do momento que a gente consegue tomar consciência, passamos a ser responsáveis por ajudar os outros a tomar consciência. Seja a pílula de verdade, de amor e de beleza na vida do outro que não conseguiu chegar nessa aula. Seja você aquele que consegue mostrar ao outro que, olha, tudo bem ter medo. Isso é bom. Qual é a solução que a gente vai tomar agora? Olha, gente, os temores são algo tão naturais, são estados de espíritos que nós podemos direcionar, né? O temor a gente pode direcionar, a gente pode dizer para onde ele vai e confrontar os nossos temores aos poucos, um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, nos dá uma energia tão maravilhosa que quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente supera esse medo. A gente fica tão feliz que isso nos incentiva, tira a gente da zona de conforto. Nos tempos de agora, como a Vivi falou, o medo ele quer nos aprisionar. O medo excessivo que é o problema, né? Que o medo excessivo que pode gerar você desconectar do seu próprio espírito. Tem gente que para de ter fé, de acreditar, de orar,
porque está no medo. E, na verdade, voltamos para a primeira aula do pensamento positivo. O que eu posso fazer de melhor neste momento? Como eu posso sintonizar? Sentiu medo? X branco, eu anulo esse pensamento na mente. Foi uma coisa positiva. Enfrenta seu medo. A gente teve relatos, né, Vi, de pessoas que, assim, têm medo de lagartixa, por exemplo, que é um medo muito comum, inclusive. A gente falou sobre medos sociais, culturais, né? E aí a pessoa deixa de ir para um compromisso, porque a lagartixa está passando ali, ela não sai, ela se atrasa, né? Então, aí tá te limitando e tá saindo da sua fé. Você deixa de ir para a aula do reforço, para o culto, para a igreja, porque tem alguma coisa ali. Então, comece aos poucos a enfrentar esse medo e saber que ele é natural e ele te tira da zona de conforto. Era isso que eu queria dizer, porque o medo ele é natural para isso, para tirar você da zona de conforto, para causar algo na tua vida, para você falar, opa, isso está me limitando agora. É um alerta? Então, o que eu vou fazer mediante a isso? Certo? Beleza. Certo. E aí, a gente tem que lembrar que a partir do momento que a gente começa a consumir muito uma emoção sem equilíbrio, isso desencadeia outros fatores do nosso corpo físico, emocional e mental. Né? Nós somos uma máquina realmente perfeita, nós funcionamos em integridade, né? O espírito, o corpo e a mente trabalhando junto. Então, se eu estou consumindo uma emoção em demasia, isso vai reverberar em mim de alguma forma. Então, precisamos buscar como sair dessa vibração, como melhorar isso, porque, infelizmente, né, neste momento, a partir do momento que a gente consome isso, a gente vai desencadeando outros fatores, né? Tá começando a acontecer muitos relatos de crise do pânico, ansiedade, né? Ansiedade, gente, está ligado com a gente está vivendo muito no futuro, muito lá na frente. Então, para, gente, respira, volta para Uhum. agora, A gente vai dar uma aula de realiza. meditação, né? Aqui, provavelmente, Sim, em vamos, uma das aulas. exatamente. E Fala. lembrando que nesse caminho, a gente pode pedir ajuda, a gente precisa pedir ajuda. E às vezes a gente, Às vezes às vezes a gente não tem para quem pedir ajuda aqui do nosso lado, é aí que a gente olha para cima. Aí que a gente vai enxergar o que é invisível aos olhos. Aí a gente chama os nossos amigos, né, Mar? a gente chama os nossos anjos da guarda. A nossa aula de anjo foi sensacional. Foi a primeira aula do reforço que falou da espiritualidade, né? Nós estávamos falando de sentimentos e falamos de espiritualidade. E a gente quis trazer esses amigos, esses ajudantes invisíveis que estão do nosso lado. E a gente falou muito a gente falou da hierarquia angelical, de todo o processo angélico, e falamos especificamente de um ser que está ali do nosso lado, que é o ser mais próximo da humanidade, que é o nosso anjo da guarda. Né? Nesses momentos que estamos vivendo de quarentena, chamar pelo anjo da guarda e conversar com ele é um alento para o nosso coração. A gente lembrou também, né, Vi, que o anjo da guarda ele tem uma função só. A única função desse mensageiro, porque ângelos vem de mensagem, né, vem mensageiro, é proteger a nossa vida e garantir que a gente desencarne na hora certa. Então, às vezes, quantas vezes nós passamos por um lugar e a gente ouviu uma voz, muda de lugar, vai para outro lugar, senta ali, a gente está distraído no celular, a gente vai atravessar e alguém puxa a gente, evitando um acidente, a gente olha para trás e não tem ninguém, né? Essa é a ação do anjo da guarda. É isso que ele faz, proteger a nossa vida, a integridade da nossa vida. Entretanto, quando você pede para ele ajuda, aí ele intervém. Porque o anjo da guarda, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita as nossas escolhas. E aí você precisa pedir, né? E nesses momentos de crises de ansiedade, de isolamento, conversar com o anjo é uma grande solução. A gente ensinou algumas técnicas para se conectar com o anjo. Uma delas é aquela carta que a gente escreve para o anjo da guarda, né, Vix? Onde a gente coloca lá, meu querido anjo da guarda, eu agradeço, e você começa dizendo, agradecendo o seu pedido. Então, eu agradeço por passar por toda essa situação com calma, tranquilidade, amor.
Agradeço por ter novamente o amor da minha família. Agradeço por conseguir a minha cura. E aí você vai falando isso, depois assina para pedir para o anjo da guarda essa proteção, essa intervenção. Tá certo eu falar assim, Vi? Sim. Então, É, é uma coisa interessante de ressaltar, gente. Anjos de guarda, eles só conseguem nos ajudar quando há um pedido sincero. E um pedido claro, tá? Precisamos ser assertivos quando pedindo. Da mesma forma que o Marcelo falou lá da positividade, que precisamos ser assertivos no que pedimos, com os nossos anjos, com o plano espiritual, para Deus, é assim também. Quanto mais claro, objetivo e sincero você for, mais você sentirá a coisa acontecendo na sua vida. e falar com o anjo da guarda, pessoal, também é reviver a nossa criança interior. Porque quando nós éramos crianças, né? A Vivi já faz essa carinha de sapeca. Quando nós éramos crianças, nós falávamos com o extrafísico, com aquilo que a gente não enxergava. E a gente começou a crescer, a gente começou a sentir vergonha disso e nos afastar. E aí a gente fica no automático, a gente só trabalha no automático, a gente só cumprimenta as pessoas no automático. Então aproveita essa situação que nós estamos vivendo para se reconectar com o seu anjo, com a sua criança interior. Vai brincar com seus filhos no chão, vai brincar com seu esposo, com a sua irmã. Tá sozinho em casa? Vai brincar, vai ler divertidamente, vai ver divertidamente, né? Vai assistir filmes engrandecedores, sorria, faça resumos, escreva, seja criativo, né? A gente teve alguns no... Desenho, Oi? desenhar. Desenhar é maravilhoso. A gente teve algumas fotos no grupo dos coordenadores do reforço, onde o pessoal estava limpando a casa e se divertindo com isso. É se reconectar com os seus anjos, é se reconectar com a tua essência, né? E aí, quando você já está reconectado com essa energia poderosa, aí tem uma coisa que acontece na nossa vida que é espetacular, Vi. A gente prospera. A gente entra no ciclo divino de abundância e prosperidade, Que lindo. né? A gente entra numa conexão de energia tão abundante, tão verdadeira, que a sua única opção é prosperar. E prosperar, gente, a gente comentou inclusive na aula, muitas vezes a gente liga muito aos bens materiais, né? As finanças. Tá ligado? Com certeza tá ligado. Quanto mais positivo, quanto mais corajoso, quanto mais você aceitar a sua situação, quanto mais você souber pedir ajuda, quanto mais você perdoar tudo que passou e saber que novas coisas acontecerão e você está preparado para isso, mais fluxo, mais vida, mais fôlego você tem para prosperar. Prosperar está ligado diretamente com aquilo que eu posso servir no mundo, com aquilo que eu faço pelo outro. Gente, a gente estava pensando nessa aula, eu passei a madrugada lendo essa aula, eu falei assim, gente, olha, apesar dessa dor no mundo, olha a possibilidade que nós estamos tendo nesse momento. De alguma forma, o mundo é como se tivesse dado uma estacionada e falado assim, alô? Oh, vamos parar e reavaliar? Podemos melhorar. Já parou para pensar o movimento que está acontecendo? Dentro da internet mesmo, você está vendo muita gente fazendo vídeo cantando músicas, né? Que enaltece o ser humano, dançando, fazendo grupo de oração. Porque a prosperidade é uma força e nela está ligado a nossa fé, o nosso centro, o nosso eixo divino. E aqui tem muita gente que não frequenta nosso grupo espiritual. Seja você de qual religião for, existe uma conexão direta do universo, de Deus com você. Seja lá no que você acredita, existe algo imaterial que nos rege. E isso é fé. E Isso tenha é fé em força. você, tenha fé em você mesmo, tenha fé no Exatamente. seu potencial, tudo que você pode fazer por você mesmo.
na capacidade que você tem de se transformar e transformar tudo que está ao redor. Uma coisa muito importante que já aprendemos várias vezes na aula, por favor, alunos, confirmem aí. Jamais mudamos ninguém. Podemos mudar somente a nós. Só a nós. A expectativa que temos tem que ser sobre nós. Exato. Quando a gente altera a forma de ver o mundo, altera a forma de agir com as pessoas, altera a forma como entra nos lugares, altera a forma como interage com o mundo, automaticamente tudo que está ao lado vai sendo alterado. Vai ser alterado. É, Isso é prosperar. nossa, eu ia falar isso é prosperar, a gente é super conectado, viu? Eu ia falar isso é prosperar. Pessoal, pequenos gestos do dia a dia também indicam que nós estamos prosperando, sabe? As pessoas às vezes esperam um ganho financeiro, alguém dizer para você, olha, você prosperou. Só que assim, quando nós estávamos no mundo externo e a gente acordou atrasado e conseguia mesmo assim chegar na reunião, chegar no lugar, no horário, isso é prosperar. Porque você ultrapassou alguma coisa. Quando você está hoje e consegue acordar sorrindo e consegue sentir que você tem uma casa, você tem uma estrutura, isso é prosperar. A Amanda já está avisando que a gente está em cima. Então, isso é prosperar. Então, isso a gente tem que começar a entender que as pequenas prosperidades do dia elevam a nossa energia. Você conseguir respirar, você conseguir passar um dia bem, você conseguir melhorar caso você esteja enfermo. Porque lembrar que a enfermidade, na verdade, é um lembrete de que algo está errado e que eu preciso mudar, né? Essa é a grande inspiração. Prosperar é uma energia, vem da energia da fé, como a Viviane falou. E a fé está abundante em todo lugar. Basta você entender que o agente motor, como a Vivi bem falou, é você mesmo. Você é o agente motor da sua mudança. Né, Vi? E esse é o único momento que a gente pode olhar naquele retrovisorzinho pequeno para olhar lá para trás. Olha quem você é, aonde você estava e quem você é hoje e como você está agora. Se compara a Você você mesmo. prosperou e muito, né? Você provavelmente prosperou muito nas relações, muito como interagir com as pessoas. Isso é prosperar. Ah, mas de vez em quando eu ainda dou uma escorregada no quiabo. Ok. Olha, você já consegue ter a percepção. Isso é prosperar. Aula do reforço é Você... prosperar. Estou colocando aqui aula do reforço na internet é prosperar, porque eu morro de medo. Exatamente. Gente, nós somos seres que temos a capacidade de fazer coisas grandiosas com pequenas coisas, com atos pequenininhos. É. O momento que a gente se encontra agora, a gente tem possibilidades mil, né? De olhar para o próximo e falar assim: oh, olha, hoje você está triste? Tudo bem, eu vou cantar uma música para você. Hoje eu vou te ligar. Eu acho que uma coisa que vai acontecer muito, e já começou a acontecer, é a gente começar a ligar mais para as pessoas. A gente está numa era que a gente tem a tecnologia a nosso favor. Né? A gente pode fazer isso aqui, ó. Tem duas pessoas se olhando, mas com 64 vendo. A gente está aqui e elas interagindo. A gente, às vezes, não consegue colocar essa quantidade de pessoas dentro da sala porque o espaço é limitado. A gente já pôs mais, na verdade, mas A ó. gente já foi mais. Mas deu uma, né? Sim. E isso é muito bom, isso é positivo. A gente está tendo que se afastar dos nossos entes queridos, né? Dos nossos avós, que geralmente são mais carentes, que precisam de mais amor, de mais presença. E com esse afastamento que precisa acontecer, o que a gente pode fazer? Ensinar a eles que dá para falar com amor. Se a gente ouvir os nossos avós, eles passaram por eras. Minhas avós são falecidas, né? Mas a minha avó viu as guerras acontecerem. E na guerra, você não tem contato com ninguém. O filho saiu para a guerra sem notícia. É. A notícia não chega, não tem tempo de chegar.
E E o que que ela hoje fazia? nós prosperamos, nós temos essa energia aí para entender que estamos melhores. E aí, nesse momento, o que que elas faziam? Essas pessoas que ficavam, vamos orar. A oração, o cântico, né? O cantar, o dançar, o festejar, o celebrar a vida. A vida. Enquanto respirar a terra, haverá vida. Lindo, É simples, lindo, lindo. É simples assim. é simples. Isso é prosperar, gente. Vi, nosso tempo está acabando. É, Tá as palavras acabando. lindas, foi fantástico. Eu quero falar para os nossos amigos que, assim, Deus fala de várias formas, de várias maneiras, né? E ele utiliza várias ferramentas para que isso aconteça, né? Então, nós vamos continuar dando amor para que a gente receba amor, né? E entender que Deus está agindo nas nossas vidas, né? Que a espiritualidade age nas nossas vidas. Portanto, assim, a cura se inicia com a nossa mudança. Quando nós começamos a mudar, nós começamos a criar uma energia ao nosso redor de prosperidade, de amor, de coragem, né? De positividade. E aí eu escrevi uma coisa muito bacana, que assim, que eu gostaria de falar, que você, quando você muda, tudo muda ao seu redor, e aí você quer ajudar o outro. Então, antes de você agir pelo outro, você pergunta para ele: você precisa de mim? E depois de você falar, você precisa de mim, deixa o coração dele responder, respeita essa resposta, sabe? Exatamente. Respeita essa resposta. E faça caridade, seja caridoso, seja amoroso. E mais do que tudo, comece a mudança por você, sabe? Seja a ação de mudança na tua própria vida. É isso. Seja o amor que as pessoas precisam nesse momento. Mesmo no dia que a gente acorda mais inseguro, com mais medo, nós temos a possibilidade de olhar para alguém e falar assim: vamos se levantar junto, Né? vamos cantar, vamos dançar, vamos sorrir. Fala comigo, né? Fala comigo. Ora comigo. Seja caridoso, doe aquilo que está sobrando, sabe? E pensem nisso. Essa aula foi uma aula de revisão, então, para aquelas pessoas que não foram nas nossas aulas, nós temos essa aula que fala de temas cada semana para reforma interior. Nós já tivemos seis aulas, essa é a sétima, nós tivemos 6 aulas, onde aprendemos a pensar positivo, aprendemos a nos aceitar, começamos o processo de perdão, vou falar que é o começo, tá, gente? Começamos o processo de perdão, identificamos os nossos medos e caminhamos junto à nossa coragem. Uma coisa que a Sara fala, que eu gosto muito, coragem vem da palavra coragem, que significa vem do coração. Então, nós aprendemos que todo o nosso movimento vem do nosso coração. Aprendemos a nos conectar com os nossos anjos, porque nós precisamos de ajuda para que isso mude. E a partir disso, né, de perdoar, positivar, aceitar, a prosperidade é algo que é claro e vai acontecer naturalmente. Então, essa revisão foi para você sentir que a ação divina está acontecendo ao seu redor. Você tem que aceitar a sua experiência, a sua função é aceitar esse processo. As coisas mudam. E a Viviane falou numa live que a gente fez aí essa semana, que do caos se nasce a luz, né? Às vezes é necessário ter uma crise para que você saia da zona de conforto e comece a sua luta pessoal. Então, o que a gente quer E deixar se mova aqui... para aquilo que você tem possibilidade de ser. Boa. Que a gente está estagnado, às vezes, achando que alguém colocou aqui, ó. A gente está vivendo um momento que as pessoas estão aprendendo que elas podem fazer muito mais do que elas fazem. E é isso. Nós somos esses seres.
Nós somos esses seres a vida toda, a todo A todo momento. momento. A Ana Lúcia colocou a positividade em momentos ruins, tem sido minha fortaleza. Então, é pensar no positivo, é começar a pensar na solução, é pensar que é isso, ok, agora qual é a solução que eu tenho para isso? Nós vamos ter aula de cura, nós vamos ter aula de gerenciamento de ansiedade e estresse, vamos ter aula de sombras, vamos ter aula de equilíbrio, vamos ter aula de elementais, vamos ter bastante coisa que vai ajudar ao crescimento das pessoas. Vi, você quer comentar alguma coisa? Não é só, temos um convidado ilustre aqui, vem cá. Oi, Cadê? saudade. Fala bom Ah, dia. bom dia. Lindo, lindo. É isso, é ter esse contato mais de perto e poder sorrir. Eu acho que a melhor forma de terminar essa aula é com esse sorriso, com esse bom dia do Gui. Vi, muito grato pela sua participação. Avisa a todos os alunos, você já vai falar, avisa a todos os alunos que vamos ter outras lives todo sábado às 10 horas e outras pessoas do reforço estarão aqui. Então, cada um dos facilitadores do reforço estará aqui para falar um pouquinho com vocês sobre algum assunto. Vi, obrigado, faça suas considerações finais. Galera, muito grato por terem nos assistido e me ajudado a vencer o meu medo. Muito grato. Ai, lindo. Gente, é agradecer, né? A gente está tendo várias oportunidades, inclusive de atravessar os nossos desafios, né? E estar aqui nesse momento compartilhando isso e revivendo isso, né? Porque cada vez que a gente compartilha uma coisa, a gente revive aquilo, reforça mais, fica mais forte. Por favor, a live vai ficar gravada 24 horas. A gente vai tentar subir ela para o YouTube, mas neste momento, manda para as pessoas, entendeu? Manda, espalha, gente, espalha que é amor. Amor é vida. Entendeu? Nesse momento a gente precisa disso, sorrir, acreditar que passaremos. E vamos passar com toda certeza. Então, a vocês que ficaram aqui com a gente, gratidão imensa, amor a vocês, coragem a vocês, liguem para os seus, ajude o vizinho, o que vocês puderem fazer, o mínimo que for, será grandioso com toda certeza. Muito. É isso, gente. Agradeço Gratidão. aos Beijo colegas imenso. também, Sara, Amanda, Mari, todo mundo que A equipe interagiu toda que está aí. aqui. Né, Camila, todo mundo que interagiu aí com a galera. Então, vai ser essa dinâmica. Enquanto tem dois falando, dois estão interagindo. Nosso tempo de live está acabando. E aí vamos azeitando as coisas. Futuramente a gente cria uma outra para tirar dúvidas, para bate-papo. Nessa foi para passar a revisão da aula, que é muita coisa. Então, sintam-se beijados, abraçados, em comunhão com Deus. Então, para terminar, eu agradeço ao Dr. Goldenberg, a doutora Alessia, Complemento Divino, e a todos os anjos, arcanjos, Elohims, todos os guardiões do grande reforço espiritual que estiveram aqui. E eu vou terminar com uma coisa que a gente sempre termina: que o meu coração, a minha boca e a minha mente esteja com Jesus e ele esteja com todos nós. Amém. Beijo para todos vocês. Tchau! Tchau!